Você está no Novapolis. Hoje vamos discutir aqui sobre a Rússia, que se diz o segundo maior poderio militar do mundo, mas na verdade está sofrendo o seu Vietnã no século XXI, né? Então a Rússia não está conseguindo enfrentar a Ucrânia de igual para igual, né? Fica com ataques covardes porque não consegue mover a linha de frente do combate na guerra, né? No teatro de batalha, seguindo de diversas táticas sujas para atacar ataca civil, passafário humano, diversos golpes baixos, interferência em países vizinhos para bloquear ajuda. Vamos discutir aqui um pouco aqui, vamos ver aqui que se a Rússia continua sendo o segundo, vamos ver se a Rússia continua sendo a segunda potência militar do mundo, né? Então, tem aqui o Tribuno do Sertão, né? Provavelmente foi pago pelos espiões russos, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui Tribuna do Sertão, né? Rússia mantém seu segundo lugar entre as maiores potências militares em 2026, né? Totalmente comprado pela Rússia essa reportagem aqui. O Milei já desmantelou uma rede de notícias russas para enfraquecer a economia argentina e enfraquecer o Milei por consequência, né? Porque o Milei é aliado do Trump, né? Só o Trump que não percebe que ele está sendo usado, mas eu acredito que isso faz parte do plano do Trump, né? Que ele não quer mais se preocupar com a Europa e com a Ásia, então formando os grandes blocos, né? Poderio do mundo, né? Deixando a Europa para a Rússia e quem quiser tomar o poder. A Ásia vai deixar para China e o Trump só quer o continente americano, né? Então, o ranking, vamos continuar lendo aqui, o ranking Global Firepower destaca a força militar atrás apenas dos Estados Unidos. China ocupa o terceiro lugar. Também outra propaganda miserável, né? Isso é motivo de outro vídeo, né? Os porta-aviões da China são todos... Os porta-aviões da China, por exemplo, assim, são todos superfaturados e são cópias de engenharia reversa dos porta-aviões, do que eles conseguiram dos porta-aviões americanos, ou seja, são das classes mais antigas dos porta-aviões americanos. Então, eles não têm capacidade de produzir mísseis que não funcionam direito, tem diversas coisas. Então, a China e a Rússia sempre manteram aquele blefe comunista para se manter o soft power com outros vizinhos, mas quando a realidade bate na porta, não tem jeito, né? Vou ler mais um pouquinho aqui. O exército russo consolidou-se como a segunda maior potência militar do mundo no início de 2026, sendo que não consegue vencer a Ucrânia, né? Que é fração do tamanho da Rússia, tem a fração da população da Rússia, e segundo eles têm as tecnologias mais avançadas. Né? Conforme o mais recente levantamento do Global Firepower, entre 145 países avaliados, a Rússia ficou atrás apenas dos Estados Unidos, enquanto a China garantiu a terceira posição. A Índia e a Coreia do Sul completam o top 5. No ranking das 10 maiores forças militares também aparece a França, Japão, blá blá blá. Já a Ucrânia ocupa o 20º lugar. O 20º lugar está dando conta do segundo lugar. Bastante estranho, né? O que você acha? Deixa nos comentários aí. A Rússia manteve o segundo lugar em relação ao ranking anterior, divulgado no fim de 2025. O índice Global Firepower considera de mais de 60 critérios, incluindo potencial militar, recursos financeiros, infraestrutura e capacidade logística. Sputnik Brasil no Telegram. Então tá explicado aqui, ó. Veio do Sputnik Brasil, né? Que é a rede estatal de propaganda do governo russo, né? Então, a gente vamos recapitular aqui como que começou isso tudo, né? Primeiramente, em 2014, eu acho, aproximadamente, a Rússia invadiu a Crimeia, né? Que é essa região aqui. Deixa eu dar um zoom. Que é essa região mais no sul aqui, é uma península, uma ilha, alguma coisa assim. Ela não tem até poucos contatos com o continente. Ela invadiu a Crimeia aqui, invadiu também Luhansk e Donetsk, né? O Igor Girkin, ele era um comandante, ele utilizou táticas revolucionárias para atiçar pequenos grupos de ucranianos descontentes, falando que eles querem o melhor do lado da Rússia, e com isso utilizou do próprio exército russo e milícias privadas da Rússia para
formar o ataque. Então eles conseguiram tomar a Crimeia, fizeram a invasão da Crimeia e Luhansk e Donetsk em 2014. Isso depois que a Ucrânia abriu mão do poderio bélico nuclear em troca de garantias que nunca seria invadida e a soberania do país seria respeitada, né? A Rússia viu que estava um leão sem dente, inventou esses grupos separatistas, a tática que eles sempre usam, invadiram a Crimeia e Luhansk e Donetsk. Só que a Ucrânia, com pouco exército que ela tinha organizado, conseguiu retomar. Então, vieram logo aquele cessar-fogo e pararam a guerra. Aí depois, já em 2022, a Rússia viu que tinha uma oportunidade de invadir a Ucrânia de novo e tomar todo o seu poder, tomar todo o seu território. Conseguiu formar várias colunas vindo de Bielorrússia e vindo de sua própria fronteira. E conseguiram cercar Kiev. Só que os relatórios da espionagem russa afirmavam que os exércitos se renderiam com a invasão russa. Só que não foi isso que aconteceu. Eles começaram a se organizar e defender o perímetro de Kiev e atacar as colunas que estavam se formando. Com isso, eles tiveram que retroceder. Então, eles retrocederam todo esse cerco que eles fizeram. Eles tiveram que retroceder. E toda a parte sul aqui, tomada até o rio Dnipro, agora eu esqueço o nome do rio aqui, que é perto aqui de Kherson, eles tiveram que passar para o outro lado, né? Porque o rio é uma defesa natural, né? Uma barreira natural. Tiveram isso aí e desde 2022 tem mais ou menos essa configuração aqui. Então, eles perderam grande parte do território tomado por um país que é uma fração do seu tamanho. Esse é o resumo aí da história, né? A retomada da vitória da Ucrânia começou com a liberação do Mar Negro, né? Porque boa parte da economia de produção da Ucrânia tem a saída pelo Mar Negro. E a Rússia estava alvejando barcos comerciais na covardia pura e simples, né? Querendo fazer a sanção por meio do canhão, né? Aí estava alvejando barcos comerciais, os barcos estavam com receio de ir lá, de atracar no porto. Então, a Ucrânia, sem a marinha, conseguiu fazer intervenção no Mar Negro. Então, aqui tem a notícia, né? De 2024, Ucrânia restaura a segurança no Mar Negro. Aí eu vou ler só o resumo aqui. Então, a Ucrânia desativou 1/3 da frota do Mar Negro desde que começou a guerra, escalou com a invasão da Rússia, né? Apoiando principalmente em drones marítimos. Então, eles constroem drones que parecem um jet ski, eles andam um pouco embaixo d'água e alvejam os navios. As medidas ofensivas de Kiev no Mar Negro permitiram a entrega de grandes volumes de grãos no mercado global. Então, essas medidas aí, igual eu falei inicialmente, voltou a ter entrega desses grãos. A tentativa russa de mudança de saldo no mar quase falhou completamente, mas o potencial de ameaça ainda continua. Então, a Rússia tentou controlar totalmente o Mar Negro, não conseguiu. A Ucrânia, sem uma marinha, conseguiu derrotar a frota do Mar Negro, mas a ameaça continua. Eles tentam fazer ataque, de vez em quando eles lançam drones em Odessa, onde que é o principal porto ali. Às vezes caem na Romênia também alguns drones, né? Não sabe se é deliberada a tentativa de acertar a Romênia ou se é um erro de cálculo deles lá, mas enfim, acontece esses ataques lá para tentar, né? Aqui é outra notícia: a frota do Mar Negro russo é atacada atacada pela Ucrânia 1 ou 2 vezes por mês e a Rússia não consegue fazer nada. E agora Moscou está tentando copiar os drones, né? Então, as relações públicas da marinha ucraniana chamou a frota da Rússia de buraco negro, falando que a Rússia agora está desenvolvendo drones navais em resposta à dominância ucraniana. Então, aqui tem uns vídeos aqui do próprio drone
ucraniana acertando os navios de guerra. E a Rússia tá desesperada, moveu a sua frota do Mar Negro que estava no porto de Sevastopol para outros portos, porque lá já não é um lugar seguro de deixar. Aqui tem a notícia, né? A Ucrânia acerta o tráfego naval russo. É o centro de tráfego naval russo que está ocupado em Sevastopol. Então, isso aí acontece direto. A Ucrânia, sem uma marinha, repito, consegue atacar o porto de Sevastopol. Aí, com drones marítimos, drones aéreos, o que a Rússia fez? Começou a colocar tela. Começou a colocar tela nos navios para evitar drone kamikaze, né? Então, esse é o desespero russo, não sabe mais o que faz, né? Vamos comentar agora aqui o desmantelamento da Força Aérea da Rússia. Então, eu não encontrei um lugar com a ordem cronológica, pedi o chat GPT aqui para listar, né? Então, no Mar Negro, a Rússia já não consegue mandar mais em nada. E no ar, tá acontecendo a mesma coisa agora. Então, foi um planejamento de longo prazo. Você vê que tem um plano diretor. A Ucrânia tem um plano diretor de como desmantelar o exército russo. Eles não têm condição de bater de frente com linha de frente, né? Porque você precisaria, para fazer um ataque, você precisaria de ter um número superior de ataque para conseguir empurrar essa linha de frente. Eles não querem matar, eles estão querendo preservar os ucranianos, então estão fazendo uma guerra de atrito. Mas nesse meio tempo, para eles vencerem a guerra, eles precisam fazer algo, porque à medida que a guerra se prolonga, o que vira mais é a competição de quem consegue manter a sua economia funcional durante o período de guerra. A economia russa fez grandes reservas, né? Antes da guerra começar, a Rússia vendeu bastante ativos exteriores e comprou ouro no lugar, então ele vai vendendo esse ouro aos poucos para conseguir bancar essa guerra. Quem conseguir suportar mais tempo a guerra vai ganhar. A Ucrânia, em contrapartida, ela não fez nenhuma preparação, ela foi pega de surpresa, mas ela tem o apoio da Europa e relativamente dos Estados Unidos. E o plano deles no Mar Negro foi a utilização de drones e na parte aérea também é o drones, só que eles precisavam desmantelar a defesas antiaéreas. O início, para acabar com a força aérea, era preciso destruir esses AWACS, né, que é Airborne Warning Control Systems. Então, esses aviões, eles sobrevoam, né? Deixa eu pegar uma foto aqui. Então, esses aviões aqui, esse aqui é um exemplo de um A-50 da Rússia. Esses aviões, eles basicamente voam na região que eles querem monitorar e coordena ataques, prevê estratégias dos inimigos, enfim. Eles são basicamente um grande radar ambulante, e essa tecnologia ela é bem avançada e precisa de uma tripulação bem preparada para isso. Então eu pedi aqui para o ChatGPT sumarizar esses ataques aqui para demonstrar como a Ucrânia conseguiu o domínio dos ares, né? Então em janeiro de 2024, a Ucrânia conseguiu derrubar um A-50 e um IL-22. O A50 é esse modelo aqui, o IL é um modelo mais antigo, mas também ele é funcional. Em fevereiro de 2024, a Ucrânia conseguiu acertar um A50 usando o míssil Patriot, né? Então, só lembrando, o míssil Patriot, ele é um míssil de defesa. A Ucrânia conseguiu configurar ele para fazer funcionar como um míssil de ataque. Então, isso aí na época, eu até lembro que o exército americano, eles não sabiam como a Ucrânia fez isso, aí eles mostraram lá como que eles configuraram o negócio, então conseguiram usar o míssil Patriot para ataque. E em novembro de 2025 foi a Operação Spiderweb, né? Essa operação foi digno de Mossad, assim, foi muito bem estruturada, então eles contrataram frete, criaram empresa, contrataram frete de um lugar para o outro, para a Rússia. Aí quando o caminhão, aí o destino não era o lugar próprio, mas eles fizeram uma logística que o caminhão passasse perto da região de ataque. Então, quando o caminhão chegou próximo, a carroceria, o container se abriu
pelas laterais assim, e os drones começaram a sair e a destruir os AWACS o A50 aqui no caso. Foi um A50. Então foi diversos A50 e destruíram também algumas carcaças ou produtos, insumos para produzir A50. Então foi um ataque assim que deixou a Rússia desestabilizada, né? E toda vez que acontece esse tipo de ataque, ela retalha com coisas abomináveis, né? Atacando civil, atacando escola, atacando hospital. É deplorável, né? Eles não conseguem manter uma guerra de alto nível e começa a partir para ataques de covardes, né? E em 2026, a Ucrânia acertou outro A50, assim, acabando com os olhos dos ares da Rússia. Então a sucessão disso é simples. A Ucrânia tem um caminho livre para atacar o território russo. Então aqui tem um exemplo aqui de drone russo, drone ucraniano chegando atacando soldados russos. Eles chegam sem problema nenhum, sem aviso, sem nada. Aqui um ataque a 100 km de distância, né? 100 km de distância é uma distância bem longa. Aqui o colega aqui colocou a distância aqui, 100 km. Atravessou isso tudo aqui, esse drone atravessou isso tudo para acertar um comboio e sem sofrer interferência nenhuma. Aqui outra coisa aqui do drone, os drones aéreos aqui, que até os submarinos estão sendo colocados redes para não serem atacados. E também teve um ataque da Rússia lá no porto que acabou afundando algum submarino, só que como não teve confirmação por completo, ficou na dúvida lá. Eles tiveram até que acorrentar um submarino para ele continuar flutuando. Mas enfim, essa é a tática aqui russa, colocar rede no submarino. Aí o que a gente tem agora? Em 2022, o Putin chamando o Zelensky de gangue de drogados, neobigodismo alemão, e em 2026 chamando de Mr. Zelensky. Por quê? Porque a parada de 9 de maio na Rússia, a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Guerra Patriótica, né? Que eles não, a Primeira Guerra Mundial eles perderam, então eles não contam. Aí a Segunda Guerra Mundial, como foi a primeira para eles, que eles, entre aspas, a União Soviética ganhou, né? Porque teve a ajuda dos aliados para eles, né? Tiveram bastante envios de armas e de insumos para a guerra. Eles consideram a Primeira Guerra para eles e por isso chama de Guerra Patriótica, né? Porque sempre tem que remeter a nacionalismo ou alguma coisa assim. Enfim. Então, vamos ver o que ele fala. Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Eu escutei falando de bigodismo ali. Deu pra escutar? E ele tava com bravo, né? Você viu ali, metendo uma de Não Minta Pra Mim, né? Do rapaz lá do canal Não Minta Pra Mim. Eu esqueci o nome dele. O Ventura. Ele tava bravo ali, bicho. Tava metendo a banca lá. Meteu bigodismo alemão. Bigodista. Sei o que, agora vamos ver. Украинская сторона, господин Agora Зеленский. tá calminho. É só, gente. Tomou calmante. Rivotril chegou. Olha que delícia. Tá muito calmo. Tá muito gostoso. Ai, que ser afável. Eu chamaria ele pro churrasco aqui, tomar cervejinha, que igual o Lula falou, né? Готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Tô falando calmo, olha só. Еще раз обращаюсь. Então é isso, né? As cartas estão sendo dadas pela Ucrânia. A Ucrânia está ditando o ritmo da guerra. Ela não quer usar seu exército, matar seus cidadãos ucranianos para avançar. Está fazendo guerra de atrito e está ditando o ritmo da guerra. E, inclusive, está ditando quando que a Rússia pode comemorar alguma coisa. Então, o dia da vitória aqui foi um fiasco, não foi nenhum representante internacional, foi só aqueles panacas lá da Bielorrússia, da Chechênia, os panacas lá
diz que não teve tanque, a transmissão não foi ao vivo, teve delay e não teve aeronave sobrevoando, porque vai que coloca a aeronave sobrevoando e vai ter que abater as próprias aeronaves por dúvida de se é a aeronave mesmo da Rússia ou se é da Ucrânia. Então, não teve aeronave, teve tanque, porque os tanques foram todos destruídos. E tem uma ausente que verificou que os mísseis russos estão sendo produzidos e sendo usados. Então, eles não têm estoques de mísseis também. Então, tá apertado o negócio lá. O Zelensky decreta que o dia da vitória pode ser comemorado, então aqui o dia da vitória que confiasse, como eu falei, e aí o que aconteceu? Teve o dia da vitória, não teve ataque tanto da Rússia quanto da Ucrânia, mas aí depois que passou o dia da vitória, acho que os russos acharam que foram um desaforo, eles fizeram um ataque massivo na Ucrânia. O sistema antiaéreo da Ucrânia conseguiu intervir em todos, na maioria, né, aliás. Depois disso, veio a resposta da Ucrânia, né? Aqui é o momento que a Ucrânia ataca Moscou. Então eles mostraram para a Rússia que eles conseguiriam fazer ataque no dia da parada. Eles não atacaram deliberadamente porque eles não queriam. Então vamos acompanhar aqui. Vou tirar o som aqui porque pode dar algum problema com o YouTube. O YouTube é muito sensível. Então o drone chegando ali, manobrando. Aí tem um monte de choradeira. Tem outros vídeos aqui. Eu não vou ficar mostrando vídeos, não, porque os vídeos são basicamente a mesma coisa. O pessoal filmando e chorando lá. Aí o avião, o drone manobrou, caiu. Explodiu. Aí a pluma, né? A Blavov, né? Que os ucranianos dizem, né? Aí já vem a pluma. É isso. Aí me diga aqui nos comentários. Você acha que a Rússia é a segunda potência? Como que um país com uma fração de tudo da Rússia, de economia, fração da economia, fração da população, fração do exército, fração de tudo, consegue digitar o ritmo da guerra? Isso é blorota, isso é só espião russo que tem na mídia brasileira e na mídia internacional. Isso aqui nunca vai ser uma vitória. Com muito custo, com a ajuda do Trump, aquele cara, aquele interesseiro, tá mantendo a Rússia em pé. Porque se tivesse entregado as armas que a Ucrânia precisa e fizesse as sanções direito na Rússia, ela já estava quebrada, já tinha pedido para desistir. Não sei se o medo deles é cair o Putin e vir uma pessoa pior, ou o cara tem algum esquema com os Estados Unidos. É impossível, né? Ou pode ser também a tática do Trump de dividir o mundo, né? Eu acredito mais que o Trump ele gosta de ditadores fortes e poderosos e que demonstrem força. Por isso que ele quer que o Putin continue mandando lá na Rússia, porque ele acha que ele é um cara digno de poder, entendeu? Mas me diga aí no comentário o que você acha. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.